Olá pessoal, tudo certo? Então vamos começar aí mais uma aula, né, tratando um pouquinho sobre progressão geométrica. Antes, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para estar me ajudando e deixa aquele like aí que vai estar com certeza me ajudando bastante. Bom, progressão geométrica, que é conhecido por PG. O que é uma progressão geométrica? Ela é uma sequência de números não nulos, ou seja, números diferentes de zero, em que a partir do segundo número ele é igual ao número anterior, multiplicado por um número fixo, chamado de razão. Tal qual aparece nesse exemplo aqui, ó, ok? Então, nesse exemplo, eu tenho uma PG de 5 termos, em que a partir do segundo termo, que nesse caso é o 8, eu tenho o número anterior, que nesse caso é o 4, multiplicado por um número fixo. E nessa situação, o número fixo é o 2. Então, 4 vezes 2 vai dar o 8, que vezes 2 vai dar 16, que vezes 2 vai dar 32, que vezes 2 vai dar 64, né? E se fosse uma PG infinita, continuaria aí, 64 vezes 2, 128, e assim por diante. Mas nesse caso é uma PG finita, né? Só tem esses 5 termos. Correto? Então, uma PG é exatamente uma sequência em que eu tenho que multiplicar sempre por um número fixo, que é a razão, para se gerar o próximo valor. Certo? Bom, para mim fazer o caminho inverso aqui, encontrar a razão da PG, eu vou utilizar isso daqui, ó, né, que a gente pode considerar isso daqui como quase que uma fórmula, tá? Então, para mim encontrar a razão da PG, de uma PG qualquer, eu vou fazer o segundo termo dividido pelo primeiro, que tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, que tem que ser igual ao quarto dividido pelo terceiro, e assim sucessivamente, né? Então, isso aplica, por exemplo, aqui nesse exemplo. 8 dividido por 4 é 2, 16 dividido por 8 é 2, 32 dividido por 16 é 2, e assim sucessivamente a gente vai ver aí que o número fixo vai ser o mesmo que a razão, ok? Então eu coloquei dois exemplos aqui, ó. O primeiro, escreva uma PG de 5 termos, em que o primeiro termo é 6 e a razão é 3. Então vamos lá. Nessa PG, o primeiro termo é 6. Se a razão é 3, é porque eu vou ter que ir multiplicando de 3 em 3 unidades. Então, 6 vezes 3 vai dar 18, né? Que vezes 3 dá 54, que vezes 3 dá 162, que vezes 3 vai dar 486. Então, essa é a PG de 5 termos, que a questão queria que eu escrevesse, que a razão fosse 3, certo? Bom, no exemplo 2, eu já tenho essa PG pronta, ela só quer saber, ó, determine a razão da seguinte PG. Então, como que eu vou fazer para determinar a razão aqui, ó? Eu vou fazer o segundo termo dividido pelo primeiro, ok? E vai ter que ser igual ao terceiro termo dividido pelo segundo, nesse caso, certo? Então, o segundo termo é 24, dividido pelo primeiro, que é 3, vai ser igual aqui, ó, ao terceiro termo, que é 192, dividido pelo segundo, que é 24. Então, 24 dividido por 3 é 8, 192 dividido por 24 também é 8, e aí a gente percebe que a razão dessa PG é 8, certo? A razão é 8 porque eu fiz aqui as divisões, 24 dividido por 3, 192 dividido por 24, e gerou o mesmo valor, que era 8, correto? Como a questão já falava, determine a razão da seguinte PG, ela já estava me afirmando que essa sequência era uma PG, né? Tudo bem que bastava eu fazer aqui 24 dividido por 3, que dava 8. Então, não precisava, de repente, ter feito aqui o 192 dividido por 24. Mas, para estar verificando, né, realmente, se dá o mesmo valor, eu fiz aqui para estar mostrando para vocês. Ok? Bom, agora nós vamos, então, para o exemplo 3. Tá? O que pede no exemplo 3? Ó? Diz assim, se a sequência x, que é o primeiro termo, 3x mais 2, que é o segundo termo, e 10x mais 12, que é o terceiro termo, é uma PG, calcule o valor de x. Então, eu vou utilizar justamente esse conceito aqui que eu comentei antes, que era para encontrar a razão, né? Eu vou fazer, então, da seguinte maneira, ó. Como eu tenho nessa PG 3 termos, eu vou fazer o segundo termo dividido pelo primeiro, que tem que ser igual ao terceiro termo dividido pelo segundo, certo? Vamos lá, o segundo termo é 3x mais 2, dividido pelo primeiro, que é x. Tem que ser igual ao terceiro termo, que é 10x mais 12,
dividido pelo segundo, que é 3x mais 2. Então, aqui a gente tem uma equação com denominadores, e para resolver nesse caso, basta a gente fazer uma multiplicação inversa, né? Então, eu vou ter que fazer 3x mais 2 vezes ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui 3x mais 2 vezes 3x mais 2, e tem que ser igual a x multiplicado por 10x mais 12. X multiplicado por 10x mais 12. Bom, nesse primeiro caso aqui vai gerar a propriedade distributiva, né? Então, 3x vezes 3x fica 9x ao quadrado. 3x vezes mais 2 fica mais 6x. Mais 2 multiplicado por 3x fica mais 6x também, né? E mais 2 multiplicado por mais 2 fica mais 4. Igual, aqui também a propriedade distributiva, x vezes 10x fica 10x ao quadrado. E x vezes mais 12 fica mais 12x. Bom, como vocês podem ver, né? Então aqui a gente tem uma equação, aqui está a igualdade da equação. E quando a gente tem elementos iguais aqui do lado da equação, né? Dos dois lados da equação, a gente pode cancelar. Então esse 6x com mais esse 6x vai dar 12x, né? Que vai ficar igual a esse termo aqui do outro lado, do segundo membro. Então eu posso cancelar. Né? Aí sobra o quê? Sobra o 9x ao quadrado, ok? Aí eu vou passar esse 10x ao quadrado para cá, vai ficar menos 10x ao quadrado, certo? Mais 4 igual a 0. Bom, continuando aqui, 9x ao quadrado menos 10x ao quadrado fica menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso resolver através da fórmula de Bhaskara. Né? O A vai ser menos 1, o B seria o coeficiente secundário, que é o 0, e o C vai ser o 4, que é o termo independente. Entretanto, quando eu tenho uma equação do segundo grau em que eu não tenho o coeficiente secundário, que é o B, eu posso resolver de uma outra forma. Né? Não precisa ser necessariamente através da fórmula de Bhaskara, e eu já mostrei isso para vocês porque a gente já viu em sala de aula. Né? Então, o que eu vou fazer nessa situação? Ó? O menos x ao quadrado continua aqui e o mais 4 vem para cá, fica menos 4 para o segundo membro. Aí aqui eu multiplico por menos 1 para eliminar o sinal de negativo aqui da incógnita, fica x ao quadrado igual a 4. E aí, para eliminar esse quadrado aqui do x, eu faço a operação inversa, que é a raiz quadrada. Né? Então, fica x igual a raiz quadrada do número 4, que equivale a mais 2 e menos 2, certo? Portanto, eu tenho aqui as duas respostas. X igual a menos 2 e x igual a 2. Se eu fosse resolver através da fórmula de Bhaskara, eu ia chegar nesses mesmos resultados. Portanto, esses são os valores aí do x. Correto, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula, essa parte mais inicial sobre PG, tá? E aí, daqui a alguns dias vem outra aí, vai vindo outras videoaulas, ok? Obrigado aí pela atenção de vocês. Ok, agora vamos depois fazer as atividades, né?